Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Lendo a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. 56º dia de 100. Nós vamos ler Salmos do 29 ao 37 e 1 Coríntios do capítulo 9 ao capítulo 10. Tudo pela graça somos salvos, pela graça estamos aqui, pela graça. Tudo pela graça. Segundo o saudoso teólogo Antônio Gilberto, o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Antigo Testamento prepara Jesus, anuncia Jesus, projeta Jesus. O Novo Testamento é a manifestação de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. As epístolas é a explanação de Jesus e Apocalipse é a consumação de Jesus. Amém? Vamos lá. Salmos do 29 ao 37. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e ao Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus. A voz do Senhor. Bonito, né? A voz do Senhor faz tremer o deserto, olha. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu quero ser profeta na tua vida. Eu quero ser profeta na sua vida e dizer, segundo o Espírito Santo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo seu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto, fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor, supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Salmos 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina-me para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve.
porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam à vaidade, enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos dos inimigos. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão na tua mão, nas tuas mãos. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livre-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixe confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo, em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribuirá com abundância aos soberbos. Forte, né? Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperai no Senhor. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo e de poder achar a ti no transbordar de muitas águas. Estás a ele, não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo e me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria, cantos de livramento.
Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmos 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e conjura, que a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Olha só. Os anjos foram feitos pelo espírito da sua boca. Ele falou e os anjos foram criados. Foram feitos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele falou e os anjos foram criados. Ele ajunta as águas do mar, como num montão, e põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra o Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos, ele que contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor, e ele me respondeu. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34, 8. Temei ao Senhor, vós os santos, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Quem quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Salmos 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega o escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás envergonhados os que contra mim intentam mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saberem, e prendam a rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livra o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim, coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam, e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Eu lembrei de Estevão agora, né? Quando as pessoas até rangiam os dentes ali. Estevão, o primeiro mártir da igreja, em Atos, né? na história da igreja, primeiro mártir da igreja. Mas ele vê o céu aberto, Jesus recepcionando Estevão, se coloca em pé. Ele fala, né? Eu vejo o filho, né? E ele fala, eu vejo o Filho de Deus em pé, à direita de Deus ali. Que lindo isso, né? Vamos só. E rangiam os dentes, primeiro mártir da igreja, Atos. Vamos lá. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha só. O primeiro mártir da igreja, Estevão. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações.
e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não te alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração: eia, sus alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o seu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. A palavra da sua boca são malícia, engano, deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como grandes montanhas, e os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Meu Deus, olha. Quão preciosa é o Deus da tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão de gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, e cairão e não poderão levantar. Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os retos de caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos,
e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça e desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa, ele darão a terra. Aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-te no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-te, sempre empresta, e a tua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Deus abençoe, bom dia, João, a paz. E terás morada para sempre. Olha só. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. E não desampara, olha, Deus não nos desampara. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus justos, né? Olha aqui, ó. Ainda que caia, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Olha só. Aparta-te do mal, e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Aos seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e não é. Procurei-o, mas não pude encontrá-lo. Olha só. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará. E o Senhor os ajudará. E os livrará. Ele os livrará dos ímpios. E os salvará porquanto confiam nele. Nota o homem sincero. E considera o que é reto. Porque o futuro deste homem será de paz. Agora 1 Coríntios 9:10. Capítulo 9, versículo 10. Vem comigo na palavra. Não sou eu a liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo, né? O apóstolo Paulo escrevendo aqui. Não sou eu livre? Não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós,
porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Que jamais milita a sua própria custa. Quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado. Digo eu isso, segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o disse certamente por nós? Certamente, que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que o que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, é forte, né? E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos o meio chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Olha só. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Uma coroa incorruptível nos espera. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida,
porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados aos confins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado, o ídolo, é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. E não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo o que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra? E eu, com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, o gentil, e nem à igreja de Deus. Há 3 povos aqui: judeus, gentil, igreja. Como também somos dispensacionalistas, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os de muitos, para que assim possam se salvar. Amém? Glória a Deus. Terminamos aqui, fim, né? 56 de 100. Então nós lemos na 1 Coríntios do 9 ao 10, e também Salmos do 29 ao 37, para a glória de Deus.
Nós lemos também, né, do 29 ao 37. 56 de 100. Amém? Graças a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque a Bíblia fala: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Olha o que Deus fala, que Ele nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o seu futuro será de paz. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Eu te agradeço por este momento de leitura, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar estas palavras no momento certo, na hora certa, meu Pai, para que possamos ganhar almas, edificar a Tua igreja em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.